Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Bem, hoje eu quero começar esse vídeo falando uma frase que muitos estão utilizando aí e que vem de acordo com o momento, né? Tem uma frase de um santo que fala assim: prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Ou então, prefiro errar com o meu bispo do que acertar sem ele. Essa frase ela é pertinente, ela é santa. O problema é que algumas pessoas tiram más interpretações dessa palavra, dessa frase. É uma frase que mostra que o filho da igreja, que somos todos nós católicos batizados, deveremos andar conforme a igreja. Temos que lembrar que a igreja é coisa de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo que criou a igreja. Então ela é santa, ela é pura, ela é sempre nova, ela é sábia, ela é mãe. Então, com essas e demais qualidades, nós sim católicos devemos estar sempre amparados pela igreja, amando a igreja, defendendo, portanto, aquilo que vem da igreja, abraçar aquilo que vem da igreja. Não é? A igreja é essa porta que nos leva para os braços do Senhor. E a igreja, por ser mãe, ela sofre por cada um de nós. Ela investe tudo que ela tem para cada alma, porque ela tem responsabilidade por cada alma que Deus confiou. Então, de modo algum, nós deveremos viver contra a igreja. Nós nascemos no berço da igreja. Nós somos abraçados por ela. O problema é que surgem determinadas instituições ou pessoas que trazem para si esse poder de ser igreja, não necessariamente sendo a igreja, como instituição, como recebendo direto do Senhor o Espírito Santo para ter poder, né, e ser guardião da palavra. Né? É um pouco difícil falar nisso porque as pessoas às vezes não compreendem. Então, quando eu digo que eu, Admilson, um fiel, diz que está com a igreja, é porque ele está com tudo aquilo que a igreja defende nesses mais de 2000 anos. Todos os estudos da igreja, todos os documentos da igreja. Quando eu digo que eu estou com a igreja, é porque eu estou buscando nos documentos da igreja o que a igreja defende, o que a igreja ataca. Né? Nos tempos de hoje, né, que o socialismo, né, dentro da teologia da libertação, que invadiu alguns movimentos da igreja, e quer dizer que socialismo é coisa de igreja, nós nos recorremos a um documento da igreja, já um pouco, né, de 1800, que esse documento Rerum Novarum, ele fala do problema do socialismo, que quem é católico não pode ser socialista. E nós sabemos que nos dias de hoje o socialismo defende várias bandeiras, uma ideologia contrária aos 10 mandamentos, contrária ao Evangelho. Né? Então, quem está com a igreja não pode estar com o socialismo, não pode estar defendendo as bandeiras do homossexualismo, da liberação das drogas, né? Desses tais direitos humanos. Né? Então, todas essas perseguições à família, né? O desarmamento é coisa do socialismo. Então quem está com a igreja tem que buscar saber o que a igreja defende. A Igreja Católica Apostólica Romana do Vaticano. Eu estou com a igreja. Né? Eu prefiro errar com a igreja. O que é errar com a igreja? As pessoas vão entender. Não é que eu devo errar com a igreja, provocar um erro. Isso há de ter uma interpretação. Quando eu falo prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela, é porque eu vivo aquilo que a igreja chama que é viver santidade. Então, para o mundo, viver de forma santa é errada. Então, eu digo para o mundo, eu prefiro viver este erro, né? Se viver de forma santa, com castidade, fidelidade, isso para o mundo é errado. Eu sou hétero, por o mundo isso é errado. Então, eu digo para o mundo, eu prefiro viver este erro da fidelidade, da castidade, de ser hétero, né? De ser puro. Prefiro viver este erro com a igreja do que acertar sem ela. Só que alguns não entendem isso e preferem cometer erros mesmo, né? Cometer erros como apoiar a ideologia do socialismo entre todas as suas bandeiras, né? Do terrorismo, da invasão de propriedade, né? Do roubo, do assassinato, da liberação de drogas. Eles preferem errar, né? No conceito total do erro e dizendo que isso é igreja. Agora, como que eles dizem que isso é igreja? Gente, uma coisa que a gente tem que abrir os olhos é o seguinte: hoje, as pessoas que estão lotadas dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, muitas delas lá estão defendendo coisas que não estão dentro
da doutrina católica. A verdade é essa, uns não falam. Se você entrar hoje no site da CNBB e verificar lá alguns conceitos que estão lá no site, você pode entrar lá agora. Você vai perceber que tem conceitos lá que não batem, não estão de acordo com o Evangelho. Por quê? Não sei por quê. Tem alguns motivos lá que não cabe falar aqui. E muitas pessoas não falam sobre isso. E pelo fato de se encontrarem lá dentro da CNBB, algumas pessoas lá que às vezes delas lá, alguns funcionários lá, nem católicos são, colocam alguns textos no site que não são católicos, defendendo coisas erradas. Né? Coloca lá, defendendo muito a questão do socialismo, defendendo a causa indígena, né? Causa quilombola, uma série de outros conceitos lá, outras defesas, né? Das minorias, né? Da causa LGBT, tem uns textos lá que ficam assim. Você não vê lá no site lá a defesa da família, defesa do jovem, para o jovem buscar a santidade. Você não vê isso. Né? Você não vê lá uma defesa dos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, né? Família, Deus sobre todas as coisas. Você não vê. Então, isso é real. Não se fala, mas é real. Entra no site lá, você vai verificar que não tem essa defesa. Não é? E parece que é proibido falar. Então, quando eu estou criticando o Bernardo, que está criticando as pessoas mais, muitas pessoas sabem da realidade. Quando você critica que no site da CNBB e algumas campanhas da fraternidade não condizem, você não está desrespeitando a igreja, você está defendendo a igreja. É diferente, as pessoas têm medo de falar. É fato que determinados temas da campanha da fraternidade não são católicos, não tem um teor. Né? Falta muita coisa ali. E aí um e outro fala, e as pessoas falam, está xingando a igreja. Não está xingando a igreja. Quando você tem, por acaso, um tema que surge da CNBB, que fala que o homem não tem direito à posse de armas, não é? Por exemplo, então, o que diz o documento da igreja? O catecismo da igreja diz que sim, o homem pode ter o direito ao uso de armas para defender a família. O catecismo da igreja diz. Então eu estou com quem? Eu estou com a CNBB ou estou com a igreja? Então, quando a CNBB, que não é uma instituição, não é a igreja, não é o magistério. Um bispo da minha diocese, de qualquer diocese, ele é o magistério. Eu tenho eu tenho a obrigação de respeitar e obedecer o bispo. A CNBB eu tenho obrigação de respeitar como eu respeito qualquer pessoa, mas não de obedecer. Porque hora ou outra ela pode falar uma coisa contrária ao catolicismo e eu, que sei do que é correto, eu não posso obedecer uma coisa que é errada. Eu sei que é errada. Eu estou obedecendo à igreja. Aqui é a igreja. Documentos que vêm de algumas secretarias da CNBB, que muitas vezes são duvidosos, eu não posso obedecer, porque ainda mais que eu vejo que é errado. Então, quando algum católico critica a CNBB, ele não está em desrespeito com a igreja. Ele está defendendo a igreja. É diferente. As pessoas têm que saber diferenciar as coisas. As pessoas costumam atacar a mim e aos outros mais porque quando a gente fala a verdade. E a verdade é essa. Não é? Então a igreja a CNBB é um conjunto, é um órgão. Não é? Ela não é o magistério. O Senhor Jesus não confiou à CNBB a governança das ovelhas. O Senhor Jesus deu na obrigação dos bispos, dos senhores bispos, para defender as suas ovelhas. A CNBB é um conjunto, é um sindicato para ajudar os bispos. Então ela não tem poder sobre o bispo. E o bispo, por sua vez, ele tem que respeitar os documentos da igreja e o evangelho. Não é? Então é isso. Para que as pessoas saibam que criticar algum organismo, alguma pessoa ali que está fazendo uma coisa errada, você não está indo contra a igreja. Isso é zelo pela igreja, isso é amor à igreja. E a forma que a gente faz também é de amor. Às vezes de forma contundente, porque o tempo é pouco para poder falar. Então falamos de uma maneira que as pessoas às vezes assustam. Mas temos que zelar pelas coisas do Senhor. Amém? Até a próxima. Fique com Deus.